Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui hoje fazer uma reflexão e passar para você, assim como quando eu passei para o meu espírito, para o meu intelecto, a compreensão de que tudo o que tem acontecido à nossa volta tem cooperado para o nosso bem, ainda que seja algo que traga desconforto, mas coopera para o nosso bem. Em que sentido? No sentido de que devemos estar reprocessando, prestando atenção, considerando e tirando proveito das grandes lições que a vida nos traz, seja de situações de conforto ou desconforto. Para isso, eu quero refletir com você num texto sagrado, aonde o sábio salmista Davi, ele diz assim, no capítulo 92 do livro de Salmos, no verso 2 propriamente dito, ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Bem, de início eu quero te dizer que a metáfora que é feita com a palmeira traz uma representatividade de que todo homem, todo cristão, ele é justificado pelos méritos de Cristo Jesus e possui as mesmas condições, ainda que adversas, contrárias à sua vontade. Ele possui as mesmas condições para florir como a palmeira e para crescer como o cedro do Líbano. Parece um pouco contraditório, mas eu aprendo com as lições do grande mestre e sábio Jesus Cristo que nas suas metáforas, nas suas parábolas, haviam grandes ensinamentos com muita profundidade. O mestre é perito em fazer comparações do homem com árvores, com a videira, com a palmeira, com o cedro, com carvalhos. E por que isso? Nós vemos que a palmeira, ela é um substantivo comum e feminino. Esse feminino da palmeira traz uma representatividade para a igreja do Senhor. Espiritualizando esta palavra, a igreja somos representados por ela e a igreja é representada por nós. Veja bem, essa comparação então, de forma comum com as árvores, ela mostra que essas árvores, exclusivamente a palmeira e o cedro, elas têm uma característica de serem unissexuadas. Elas têm resistência dentro das suas características próprias, elas resistem a ventos. Pesquisas e estudos mostram que devido à profundidade das suas raízes, devido à extensão das suas raízes, devido à sua profundidade, alimentar-se com as águas que ela busca, que ela encontra lá na profundidade, ela adquire resistência tal que ela resiste a ventos de 150 km por hora. Esses ventos, eles têm representatividade nos furacões de nível 1.
Eventos que acontecem com frequência em regiões desérticas. Tanto o cedro quanto a palmeira, elas possuem 1.200 espécies que compõem, então, a família dos produtos alimentícios, como as tâmaras, o coco, o óleo, o palmito, e elas possuem entre elas, inclusive, uma espécie que produz até o marfim vegetal. Veja bem, as tâmaras, é tão lindo falar das tâmaras, pesquisar, investigar sobre as tâmaras, que a pessoa que planta uma tamareira, na grande maioria, não verá o seu fruto. Por quê? Porque a tâmara, ela é uma palmeira que ela vai criar raízes profundas, ela vai buscar a seiva, que são os nutrientes necessários para todo o vegetal, no tronco, no caule, nas folhas, nas flores, e no tempo oportuno produzir a sua fruta. A fruta da tamareira, ela leva 100 anos para produzir. Certamente a pessoa que a plantou não terá o privilégio de experimentar. Porém, as gerações seguintes é que vão desfrutar dessa deliciosa fruta. Olha que comparação mais linda que o mestre faz e que o salmista Davi, por compreender, né? E quando eu digo o mestre, eu digo ele na terceira pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Porque neste tempo da experiência de Davi na terra, Jesus não havia chegado. E o Espírito Santo fazia visitas periódicas através dos profetas que já haviam na terra. E Davi, ele, desde que recebe o seu chamado para o ministério, porque ser rei, ser um governante na terra hoje, exercer cargos de lideranças, tanto na área eclesiástica, quanto na área política, na área civil, na área administrativa, ser um líder é um dom, é um ministério, é um chamado. E isso é importante compreender, é importante entender, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, eu e você, ao nos encontrarmos num trabalho executivo do lar, que seja, executiva do lar, lá na sua função, independente do que você faz, ali você está liderando alguma coisa. Você foi constituído para fazer. Eu tenho, dentro dessa introdução, que eu ainda não saí da introdução, eu gosto de observar 4 fundamentos básicos registrado numa obra de Dom Miguel Ruiz, onde ele fala de 4 atitudes, 4 comportamentos básicos que todo ser humano, se aplicar, terá uma ótima qualidade de vida. Entre elas, a primeira é cuidar da impecabilidade das palavras. Nós, como líderes de qualquer área, de qualquer trabalho, nós temos que cuidar das palavras. As palavras têm vida e vêm carregada de energia, ou seja, a palavra tem poder. Então, a impecabilidade das palavras nos leva a ser prudente. A tamareira leva 100 anos para dar um fruto. E muitas das vezes, através da palavra, nós seres humanos, uma espécie comparada a uma palmeira e a um cedro, precipitamos-nos
e damos frutos fora do tempo e frutos ruins. Você está entendendo essa reflexão onde eu quero chegar? Onde a revelação, a inspiração quer nos trazer? Porque a palavra tem poder. Ela não sai da nossa boca e não vai a lugar nenhum para desaparecer nos ares. A Bíblia diz que a palavra, ela sai da nossa boca e não volta vazia, sem antes para aquilo que lhe apraz. Então as palavras vigiadas, colocadas de forma impecável, trarão para mim e para você bons frutos. Claro que palavras boas trarão seus frutos no tempo oportuno. As palavras ruins, carregadas de maldição, trarão seus frutos. E na grande maioria, frutos doentes, frutos de não aproveitamento e que podem se antecipar por virem fora do tempo. Mas, continuando então, falando dessa espécie e falando dos comportamentos que devemos adquirir para que, como uma árvore plantada, venhamos no tempo oportuno dar frutos e frutos bons. Além da impecabilidade das palavras, é importante que não presumimos nada de forma antecipada. A presunção é algo que não combina com esta espécie. Nós devemos, antes de presumir alguma coisa, observar com profundidade, com largueza, com expansão, com altura. Precisamos analisar muito antes de presumir. Cada espécie das 1.200 espécies de palmeira darão seus frutos próprios. Eu e você, plantados como palmeira, como cedro no Líbano, devemos manter o mesmo significado dela, o tempo de vida e cuidados dela e ter as mesmas características dela. Eu encontro minimamente 3 características: resistência, resiliência e flexibilidade. O terceiro comportamento próprio do ser humano para que seja comparado com uma palmeira e com um cedro é dar o melhor de si em todo o tempo. Porque uma espécie de palmeira, se é do coco, se é da tamareira, se é do palmito, se é do óleo, ela não vai produzir outro fruto. Ela vai produzir o fruto próprio e na estação própria, na estação certa. Então nós vimos a impecabilidade das palavras, não presumir nada, dar o melhor de si e, além de dar o melhor de si, não presumir nada, cuidar da impecabilidade das palavras, é cuidar para que não tenhamos pressa, sejamos cuidadosos, perseverantes e saudáveis, leves, porque a profundidade da nossa raiz vai nos levar próximo de onde tem água. A água, ela brota da rocha. Toda raiz que alcança a rocha, alcança a fonte, a nascente. Agora, espiritualizando, fazendo um paralelo com o espiritual, nós, como plantados como uma palmeira, temos
alguns aspectos para olhar, observar, aplicar e tirar dele o produto necessário, que é a seiva. Uma árvore frondosa, frutífera, viçosa, resistente, resiliente e flexível, como a palmeira, que nos momentos de intempéries, de grandes e fortes ventos e tempestades, ela pode até vergar, mas ela não vai se quebrar. Ela vai voltar, ficar na posição dela. Nós precisamos entender que no mundo espiritual nós temos ordenanças, temos promessas da parte de Deus para ser vividas, temos características próprias e temos a identidade de Deus. Lá no livro de Gênesis, bem no começo, Deus, a partir do momento que cria tudo que ele acha que é bom, a separação das águas, ele cria a terra, ele cria a noite e o dia, ele determina que vai criar o homem à sua imagem e semelhança. Então, para este homem, ele cria nele uma identidade. A primeira identidade que ele coloca neste homem é a identidade dele. E nessa identidade, ela vem carregada de poder, força, equilíbrio. Ele coloca tudo dentro deste homem, deste ser espiritual. E este ser, ele passa a ter duas naturezas, a espiritual e a física. Quando nós entendemos que nós temos uma característica própria e temos a identidade de Deus e temos duas naturezas, nós compreendemos que somos homens naturais, porque os homens carnais vivem na realização de obras carnais, obras da carne. Mas o homem físico, que reconhece que é um homem natural, ele passa a trabalhar em comum acordo com o ser espiritual que ele é, e ele vai produzir frutos. E esses frutos que o homem espiritual produz são os denominados frutos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo explica muito bem isso aos Gálatas. E para que esses frutos possam ser produzidos e serem frutos bons, nós temos que, além de observar o tempo de vida e cuidado de uma palmeira, que ela, com suas raízes profundas, vive muitos anos. As suas raízes, elas possuem de 4 a 5 metros de profundidade. E nós, espiritualmente, o ser espiritual, para adquirir essa profundidade, ele precisa ter conhecimento e sabedoria. O conhecimento está no mundo, está na vida secular, está no aprendizado, está nas experiências, está no dom que é dado através da ciência. Mas e a sabedoria? A sabedoria, ela é espiritual e ela está guardada no secreto. Para se ter experiência com sabedoria, é preciso de mais aprofundamento. Aprofundamento em conhecer a primeira coisa. É bom observar que o Mestre Jesus, ele diz um dia assim para os seus discípulos: amados, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, para que se tenha a libertação do que se é necessário, do que está buscando, do que é importante, é preciso encontrar a verdade. Mas ninguém encontra a verdade sem o conhecimento. E essa reflexão hoje,
eu venho trazer um pouquinho de conhecimento que me foi dado, que as mesmas características da palmeira, e entre elas a mais marcante é a sua resistência. Como eu já disse, em suportar ventos de 150 quilômetros, que é a velocidade média de um furacão de categoria 1. Quantas das vezes sopram ventos em nossa vida? Em qualquer área. Pense você em qual área da tua vida você acabou de enfrentar um furacão. Ou está enfrentando. Pense bem. Se a nossa característica se uma de nossas características deve ser a mesma da palmeira, e se somos plantados para viver na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, manifestando vida através dos frutos, é importante ter também o conhecimento de que não vamos perecer. Esse é só mais um vento, esse é só mais um furacão. Você pode até vergar, sentir tristeza, ser abalado, sentir tristeza profunda que parece que vai te sucumbir. Mas você vai se levantar e a alegria vai chegar, porque esse vento vai passar e tudo vai voltar ao normal. Qual é a diferença entre o cedro e a palmeira? A palmeira, ela cresce em qualquer lugar e floresce o ano todo. Ela é flexível no lugar que é plantado. Porém, o cedro, ele cresce lentamente, mas firme, com raízes profundas. E é uma árvore que possui uma aparência distinta das outras, começando pela sua casca. A casca do cedro é uma cor cinza escura e as pessoas a valorizam muito porque ela possui uma resistência e um aroma agradável e saudável. Ora, por que essas duas espécies com uma distinção entre uma e outra? Porque nós, seres humanos, não vivemos sozinhos. Nós compartilhamos de uma vida social, profissional, uma vida familiar, uma vida conjugal. Qualquer área que você for olhar, nós sempre estamos juntos de alguém. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós compartilhamos, somamos, dividimos algo com alguém. E você observa que um tem um temperamento, o outro tem outro. Um tem um traço de caráter, o outro tem outro. Ora, como é que eu vou conviver com uma pessoa de um traço de caráter totalmente diferente do meu? Muito bem. Eu vou conviver muito bem. Então, dentro dessa reflexão, se o vento que está soprando em você é de relacionamento pessoal, interpessoal, conjugal, relacionamento na família, relacionamento profissional, eu quero que você compreenda que aqui eu venho trazer hoje duas espécies distintas, mas que somos comparados a eles. Um cresce mais rápido, dá fruto à estação o ano todo, é mais resistente. O outro, ele demora para produzir fruto, ele demora para criar raízes, e todos nós precisamos criar raiz em alguma área. A raiz é o que dá o sustento, é que dá o suporte. A raiz é o que vai buscar a água. A água é símbolo da vida. A água é o alimento primordial. Da água vêm os nutrientes necessários para todo o vegetal e para nós.
que somos não do reino vegetal, mas do reino animal. E os animais buscam água também. Você busca água. A diferença está aí. E o paralelo que nós queremos fazer está baseado num termo, num versículo, numa frase que o Mestre Jesus fala. E o apóstolo João descreve muito bem lá no capítulo 15, versos 1 e 2. Jesus diz: eu sou a videira. Olha ele novamente se comparando a uma árvore. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que planta. Primeiro ele prepara a terra, depois ele vai com a semente, ele coloca a semente, depois ele começa a cuidar, colocando a água na parte superior, externa. Ele aduba, ele leva nutrientes e na estação própria ele vai arrancar. Aí o mestre ele continua observando. Agora essa videira, essa árvore já frutificou. E aí ele faz uma observação. E é aqui a chave principal dessa reflexão. Ele diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, o agricultor corta. E esse ramo para nada mais serve. Porém, aquele ramo que der fruto, o agricultor vai limpar, vai podar. Para quê? Para que dê mais frutos. De todas as formas, nós temos que entender que uma das nossas características, além da resistência, deve ser a resiliência. Primeiro, porque eu, continuando ligado na videira, eu vou dar fruto. Ainda assim eu vou receber podas, eu vou ser limpo, com a finalidade de produzir mais frutos. Qual é a interpretação que eu recebo disso? Qual é o discernimento dentro dessa reflexão? É que todas as experiências que nós temos nesta vida, seja ela dolorosa ou não, ela tem um objetivo. Lembra do verso bíblico que Jesus diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Pois é para isso que eu estou ligada na videira. Eu estou buscando alimento, buscando o pão da vida, buscando a água da vida, buscando a seiva, para que os meus frutos sejam cada vez mais viçosos. Eu vou sofrer poda, eu vou sofrer alguma decepção, alguma dor, mas eu saio mais fortalecida, eu saio mais crescida, eu saio mais viçosa e os meus frutos serão ainda melhores. Faz sentido isso para você? Pois bem, a videira, ela era... Por que o Mestre Jesus se compara não a palmeira, ele, não o cedro, ele, mas a videira? Porque a videira era um símbolo em Israel. A videira, ela produzia uvas. E a videira é cultivada com muito cuidado e com muito mimo e com muita paciência também, porque as uvas eram um símbolo de prosperidade e bênção para o povo de Israel. O povo de Israel, o chamado povo de Deus, era um povo que fazia tudo, e até hoje o povo de Israel, a nação de Israel, é uma nação que cuida, que é conservadora, que cuida muito bem de tudo nas suas raízes, na sua essência. Não vive aleatoriamente, não faz as coisas sem o cuidado com o próximo, com as palavras. Não presume nada antecipadamente.
Cada judeu tem no mínimo de 6 a 7 conselheiros. Ele se aconselha em todas as áreas da sua vida, antes ainda hoje. E permanecer firme, ter raízes, permitirá que nós venhamos produzir frutos sempre e sempre frutos bons. Pois vimos que Jesus diz que se nos desligarmos, quisermos fazer as coisas que dá na cabeça ou no modelo que tá na moda. Hoje é moda copiar um youtuber, copiar uma moda, um costume, um hábito. Hoje é moda, mas você deve manter dentro dos princípios básicos cristãos, você deve manter as suas raízes intactas, sem misturar. Precisa da água pura, precisa do alimento genuíno, precisa analisar que todo cristão, ele, como a palmeira, em todo tempo ele deve dar fruto. Lógico que as intempéries abala, caem as folhas, enverga, mas não quebra. Você está me entendendo isso? Aquele que é justo e a nossa justiça não é própria, não vem de nós, a nossa justiça está em Deus e no Filho de Deus, que foi um homem experimentado, um homem de duas naturezas também, físico e espiritual. Ele foi um homem experimentado, um homem de dores, um homem que teve sede, que teve fome, um homem que o seu suor foi gotas de sangue. Tal foi a pressão psicológica, o seu psiquismo aparentemente quis se desestabilizar, a ponto que naquela hora de dor máxima, ele fala com o Pai: por que me abandonaste? Porque ali ele sente o peso do homem físico, do homem natural. E a Bíblia diz, através de um profeta que falou 750 anos aproximadamente antes da vinda do Messias, falou que ele foi moído pelas nossas transgressões. E por que é que ainda hoje, nós estamos transgredindo o modo natural da formação de uma espécie? Veja que estudiosos nos mostram a importância da avaliação da árvore genealógica da família. Nós temos raízes lá no nosso passado. Tataravô, bisavô, avô, pais. E hoje nós também estamos criando raízes e criando uma geração que tem a sua base numa árvore, numa genealogia. Que é que eu vou passar para os meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos e por aí vai? Qual é o que é que há na minha genética? Porque eles herdarão 50% do pai, 50% da mãe. Qual é a programação que eles vão levar? Hoje, aqui com essa reflexão, é importante você entender que nós podemos e temos o privilégio de fazer uma reprogramação. Se eu não tenho raízes profundas, se eu não valido a minha essência, que é um ser espiritual, se eu não tenho as características de uma árvore, e se eu não sei quais são as ordenanças do Pai, quais são as promessas, as características do cristão, então, não terão validade. Não serão nulas. E as características de um cristão devem ser resistência, resiliência, força, beleza, para manter seus frutos saudáveis. Folhas verdes, que significam o quê? Viver a vida com brilho,
viver a vida com sabor, com esperança, com alegria, viver a vida com todos os sentimentos mais apreciáveis possíveis. De onde procedem os frutos do cristão então e quais são? Eles procedem do conhecimento de uma consciência pura e dos mistérios da fé. Quando eu tenho fé, quando eu reflito no que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Hebreus no capítulo 11, verso 1, do que é fé, eu estou aqui procedendo conhecimento para viver uma vida de um cristão que vai produzir bons frutos. Jesus, vivendo as suas duas naturezas, ele teve cansaço, teve fome, teve sono, mas como Verbo encarnado, nunca deixou de estar em comunhão com Deus para suportar as intempéries, as afrontas e produzir energia a ponto de que todos que passavam por ele, que tocavam nele, recebiam essa virtude. O que é que eu e você temos trazido para esse momento para conduzir e produzir em outras pessoas? Felicidade, bem-estar ou amargura, tristeza, inveja, sentimento ruim? Para, reflita, pense bem. Falamos das duas naturezas. A definição de ter profundidade com Deus é um conceito que é o de estarmos ligados, devemos dar-nos ao conhecer com profundidade a nossa essência. Lembrando sempre que não somos só esse ser natural, físico, que tem fome, sede, que tem momentos de ansiedade, medo, insegurança. Nós somos, antes de mais nada, seres espirituais que habitam nesse corpo. E esse corpo é um aparelho composto de 11 sistemas que fazem fluir a vida física. Mas ele é composto de uma mente e de uma alma. A mente consciente é a mente da razão. A mente subconsciente é a área dos sentimentos e das emoções. E a mente inconsciente, então, é o profundo do ser que armazena lá no porãozinho da alma tudo o que se vive 24 horas por dia, além das programações trazidas no seu DNA. Qual é a forma, então, de ter profundidade e aplicar esse conceito? É viver um viver diário com Deus. É ter uma rotina de reflexão. Assim como dizia o apóstolo Paulo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A personificação do Cristo deve ser parte da nossa identidade, porque só assim vamos suportar os ventos, as intempéries, as afrontas que vivemos na área física, no homem natural. E de que modo? O modo é criar uma relação de intimidade com ele. E como é que vamos criar essa intimidade? Desenvolvendo hábitos saudáveis, de meditação diária na palavra, ouvir bons ensinamentos, direção espiritual, postura diferenciada, não buscar fazer justiça com as suas próprias mãos e buscar fluir do conhecimento que você tem, compartilhando, auxiliando, sendo paciente com aquele que é mais lento na caminhada. Olhar dentro de você e extrair de dentro de você o melhor, porque o melhor foi nos dado. Muitos de nós somos produtos do meio porque deixamos que o meio nos envolvesse, o meio nos contaminasse. Mas o meio é para ser trabalhado por nós, certo? Buscar a profundidade com Deus é muito simples. Primeiro, fortalecemos
os nossos pés, as nossas raízes, fincamos as raízes, nossos pés. E é tão lindo prestar atenção que o salmista Davi tem um momento que ele diz: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é ela que aumenta a nossa fé, que renova as nossas forças e que ilumina o nosso caminho e que nos dá diretrizes para tudo aquilo que vamos fazer. No mínimo, trazer de volta o entendimento dos 4 comportamentos. Não levar também nada para o lado pessoal. Quantas das vezes pessoas nos ferem e levamos para o lado pessoal? Não leve, porque só ferem pessoas feridas. Cuidarmos da impecabilidade das palavras, não presumir nada e procurarmos dar sempre o melhor de si. Como é que é feito isso? A Bíblia diz, através do Evangelho, se escreveu segundo Mateus, lá no capítulo 5, verso 41, assim: que se alguém te obrigar a andar 1 milha com ela, vai com essa pessoa 2. No meio da caminhada, você conseguirá mostrar para ela o outro lado da moeda. E assim faremos as pazes, não é? Se alguém te obrigar, então, se você está vivendo uma situação onde você está se sujeitando ao máximo, faz o seguinte: compreenda essa pessoa, analise o que ela diz e depois a convide para entender o seu lado, a sua interpretação, para que vocês possam se dar bem e resolver essa questão com clareza, com transparência, certo? A oração, então, tem sido a chave, porque você ora criando um diálogo interno e com o eu superior, o Pai. Depois você recebe o discernimento, a interpretação, a direção e você vai aplicar através das ações. Algumas pessoas dizem assim: eu estou passando por uma fase tão difícil que eu não sei nem como orar mais. Então eu venho te deixar um recadinho que Paulo, o apóstolo, fala aos Romanos no capítulo 8, 26 e 27. Que se nós nos rendermos a Deus, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E Ele é o único que é fiel. Ele é o amigo mais fiel que você pode ter. E Ele vai te ajudar a orar. É Ele que muitas das vezes você só tem lágrimas. E você sente a presença dEle. Mas para isso você precisa se curvar ao senhorio dele. Ele vai criar em você força, coragem, autoestima, autocoragem, autoconhecimento, autorresponsabilidade. E você vai sair do quadro de vitimismo e de derrotismo. Meu querido e minha querida, o exercício da fé e a meditação diária na palavra de Deus é que vai te ajudar a confrontar as intempéries, as injustiças e tudo mais que vem carregado de baixa energia, de sentimentos de tristeza, medo, escassez, humilhação e vergonha. Você vai novamente se reestruturar, reequilibrar e transmutar todo sentimento ruim em sentimento bom e saudável. Porque você não está sozinho. Há alguém que te plantou como uma palmeira, como um cedro. E nele, que é a videira, se estivermos enxertados, se o nosso galho estiver nele, vamos vencer. Hoje, amanhã e sempre. Fica essa reflexão para a sua meditação. Querendo Deus, voltaremos em breve. Gostaria também que você desse o seu like aqui nesse conteúdo para que o YouTube interprete que é
um conteúdo relevante. Se fez sentido para você, compartilhe com mais alguém, não guarde só para você, tá bom? Pode fazer seu comentário e trocar ideias comigo se você quiser. Meu WhatsApp está aí na bio do vídeo. Eu deixo um beijo no teu coração e até a próxima, querendo Deus.